A gente inaugurou em fevereiro, em março lockdown, todos os eventos cancelados. Então, de um dia para o outro, 0% de receita na empresa. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do Mulheres do Agora. Este é um especial empreendedorismo feminino, em que ao longo do mês de novembro a gente vai contar histórias de mulheres empreendedoras que estão fazendo a diferença na nova economia. O episódio de hoje é um pouco diferente, é online, isso porque a nossa convidada está no Vale do Silício. Apresento a vocês Renata Stoica. Rê, mais uma vez, muito obrigada por ter topado o convite. E, por favor, se apresente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de fazer parte desse projeto e participar do podcast da Startse. Meu nome é Renata Stoica. Eu cresci no Brasil e me mudei para cá. E com a minha família, com meu marido. E eu moro aqui faz 10 anos. Uau! E quando a gente olha para trás, assim, 10 anos passa muito rápido, né? Você tem essa sensação, Renata? Sim. Boa. Mas vamos entrar na sua pauta, na sua skin empreendedora. Conta um pouco pra gente como que foi tomar essa decisão. Você até então morava em São Paulo, é formada em enfermagem, e aí, de repente, assim, mudou totalmente a sua vida, foi pro ramo ali de brigadeiros, decidiu empreender fora do Brasil. Conta pra gente como que foi a sua tomada de decisão para fazer essa virada de chave na sua vida? Bom, eu era uma enfermeira feliz até um momento da minha vida. E aí, quando eu estava infeliz, eu queria, na verdade, mudar de área dentro da enfermagem. E aí, o que aconteceu? Eu não tive essa coragem, vamos dizer assim, de me demitir do meu trabalho. E como eu estava infeliz, como eu mencionei, eles me demitiram, né? Foi aquela demissão que me levou para frente, eu digo. E aí foi uma bola de neve, porque eu fui demitida, meu namorado terminou comigo, e a casa que eu morava foi colocada à venda, e aí eu não tinha lugar para morar, não tinha namorado, estava com o coração partido e estava sem emprego. Aí eu decidi que eu queria passar uma temporada fora do Brasil. Eu tinha uma reserva financeira que me permitiu vir para os Estados Unidos, porque eu queria aprimorar meu inglês e trabalhar em outra área dentro da enfermagem. Eu nunca pensei que eu sairia da enfermagem, porque eu gostava do que eu fazia. Porém, quando eu vim para cá, eu comecei a estudar inglês, conheci pessoas incríveis e conheci o meu namorado, que hoje é meu marido. Voltei para o Brasil uma pessoa completamente diferente da que veio. Eu lembro que uma amiga minha falou, se não der certo, você volta. Não é uma ida sem volta. A única coisa que vai acontecer é que você vai voltar diferente. E você vai perceber que quando você chegar aqui de volta no Brasil, vai estar tudo exatamente do mesmo jeito que você deixou. E ela foi muito certeira nas palavras dela, foi exatamente o que aconteceu, eu não era mais a mesma. Eu tinha planos de voltar para ficar aqui nos Estados Unidos com o meu então namorado, para a gente, né, tentar. No final das contas, ele decidiu ir morar no Brasil comigo por um tempo, porque ele queria aprender a falar português e aprender mais sobre a cultura da pessoa que ele estava namorando. Foi muito legal, porque ele se apaixonou pela cultura brasileira, não só por mim, mas pela cultura, por tudo que o Brasil tem. Né? O Brasil, apesar de ter muitos defeitos, tem muita coisa boa que nós, brasileiros, acabamos não dando tanto valor. Então foi muito legal ver o Brasil pelos olhos dele. Aí ele morou comigo 2 anos e meio no Brasil, foi ótimo. Ele aprendeu a falar português, ele é empreendedor, é engenheiro, mas sempre empreendeu, sempre teve empresas na área de tecnologia, porque ele é aqui da Bay Area, estudou aqui, todas as empresas dele foram fundadas aqui. E aí, depois que nós casamos, a gente decidiu que a gente queria voltar para Bay Area porque ele queria abrir uma outra empresa. Eu falei, então vamos porque a gente quer ter filho e eu acho que vai ser uma experiência bacana. Viemos,
Ele começou uma outra empresa de tecnologia e eu vim com planos de trabalhar como fotógrafa, que era um hobby no Brasil, e eu falei, vou transformar esse hobby em uma profissão. Só que não deu certo. Meu hobby era só hobby e não deu a química com a fotografia não rolou, eu não era boa em vendas, e eu achava que eu precisava buscar uma coisa diferente. Quando eu estava na faculdade, eu lembro de... Quando eu entrei para a faculdade, eu sou do interior de São Paulo, eu lembro de falar assim para mim mesma, agora eu vou ter minha profissão, nunca mais eu vou fazer chocolate na minha vida. Eu falei isso porque eu cresci ajudando a minha mãe a fazer chocolate no Brasil. Ela ainda faz chocolate. E eu era o braço direito dela, assim, por mais de 10 anos eu ajudei minha mãe a fazer chocolate. Muito do que eu aprendi, do que eu faço hoje, foi nessa escola com a minha mãe, né? Tudo que eu aprendi com ela. Mas eu tinha uma visão de que se eu continuasse fazendo chocolate, se eu quisesse continuar tendo uma empresa, seria por falta de oportunidade. Então, eu tinha esse preconceito dentro de mim. Então, me formar, ter um diploma, era uma certificação de que eu estava segura. Era a minha segurança. Então, foi por isso que eu falei, nunca mais faço chocolate na minha vida. Só que aí, eu vim morar aqui nos Estados Unidos, especialmente na Bay Area, que é um lugar onde você respira empreendedorismo. Né? Meu marido estava começando uma outra empresa. Eu quis ser fotógrafa. E depois, lendo pesquisas, eu descobri que imigrantes que mudam para outro país têm 80% de chance de se tornarem empreendedores. Então, eles vão... E aí foi formando aí dentro, né? Então eu estava dentro da estatística quando eu falei que eu queria trabalhar como fotógrafa, não queria mais voltar para minha profissão. E aí, um dia de muitas questões dentro de mim, conversando com uma amiga, eu simplesmente do nada falei, eu acho que eu quero vender brigadeiro aqui em São Francisco, porque brigadeiro é o meu chocolate favorito. E eu tinha assim dentro de mim que era uma coisa que eu queria que os americanos se apaixonassem. E eu falei, eu vou vender brigadeiro aqui nos Estados Unidos porque é um lugar super progressista, as pessoas estão sempre em busca de coisas novas, coisas diferentes. As pessoas são abertas, né, a conhecer coisas novas. Então, eu acho que é um bom lugar para se começar a vender brigadeiro. Mas eu queria focar as minhas vendas nos americanos, porque, para mim, o brasileiro sabia fazer brigadeiro, e eu não ia vender brigadeiro para brasileiro, porque tinha muitas outras pessoas que faziam brigadeiro vendendo para brasileiro. Então, esse era o meu foco. E aí, foi quando nasceu a Tiny Bee, que é o nome da minha empresa. O meu marido, na época, quando eu compartilhei com ele, que eu queria vender brigadeiro nos Estados Unidos, ele não achou uma boa ideia, porque ele acha o brigadeiro muito doce, e é uma coisa que os americanos não iam apreciar. Mas, enfim... Mas ele estava errado, né? Porque eu vi algumas reportagens, e daqui a pouco a gente vai entrar nisso, que você tem faturado milhões vendendo brigadeiro. Então, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre isso. Rê, você comentou muito sobre a questão ali, trouxe à tona a história da sua mãe e a relação dela com o chocolate, que você trabalhou esses 10 anos juntos ali ao lado dela. E você acha que, de alguma forma, essa memória afetiva foi importante na sua tomada de decisão de se tornar ali uma empreendedora no segmento de chocolates? Foi totalmente, porque eu lembro que quando eu ajudava minha mãe a fazer chocolate, eu tinha as minhas ideias do que eu queria que ela fizesse, e era o negócio dela, e eu era só uma criança, adolescente, ajudando a minha mãe a fazer brigadeiro. E eu lembro que a gente fazia muito bem, a gente fazia um volume muito grande de chocolate. E eu gostava muito do que a gente fazia. Então, assim, tem muita memória afetiva, tem muito do que eu aprendi com a minha mãe, tem muito do que eu achava que tinha que ser diferente, que hoje eu implemento no meu negócio. Então, coisas que ela fazia, que eu achava que ela tinha que fazer diferente, eu faço hoje no meu negócio. Então, é a minha vez de criar minha própria... É o meu momento de criar minha própria história e fazer do meu jeito.
do jeito que eu acho que vai funcionar, do jeito que funciona para mim, no lugar que eu tô morando. Então, porque hoje eu entendo a minha mãe, a minha visão que eu tinha, a visão que eu tinha para o negócio dela, talvez não funcionasse na cidade que ela mora. Então, hoje eu tenho a oportunidade de implementar o que eu via no business dela aqui onde eu tô. E essa memória afetiva é muito, muito forte, porque no final das contas era uma empresa de chocolate, a minha mãe fazia em casa o chocolate dela, eu comecei fazendo na cozinha da minha casa, parecia que eu estava revivendo coisas que eu já vivi, parecia que eu estava tentando me aproximar da minha cultura, porque eu estava tão longe, num outro país, vivendo uma outra cultura, né, sem família, só com meu marido. Então parece que hoje eu enxergo que é como se eu estivesse recriando a história da minha mãe na minha vida, mas vivendo do jeito que eu gostaria. E uma coisa importante, não por falta de opção, mas por uma opção minha, né? A minha mãe, ela se separou do meu pai quando eu tinha 3 anos de idade, e ela tinha 3 filhos, era isso, 3 anos, 2 anos e 1 ano. A minha irmã mais nova tinha 1 ano. Então ela não teve muitas escolhas, ela teve que fazer o que ela podia para sustentar 3 filhas. Ela tinha 22 anos, eu lembro que ela me conta, ela fez um curso de chocolate, aliás, ela fez vários cursos, um deles foi de chocolate, e foi o que realmente trouxe retorno financeiro para ela sustentar a família, e ela fez chocolate até hoje. Nossa, que demais. Fala o nome da empresa dela para que a gente possa dar voz à sua mãe, que também é uma mulher empreendedora. Eu acho que isso é muito importante. Ela é conhecida na cidade como Lúcia dos Chocolates. Ela mora numa cidade chamada Itapeva. Eu sou de lá, então ela continua fazendo o chocolate dela lá em Itapeva, e ela é conhecida como Lúcia dos Chocolates. Não tem um nome a empresa dela, mas é assim. Lúcia dos Chocolates, então, esteja aqui, galera de Itapeva, conheçam ela, né? Deixem o like, eu acho que é muito importante a gente dar voz e levar a história dela para mais pessoas. De repente, pode ser até a próxima convidada do Mulheres do Agora daqui, hein, Rê? Vai ser um prazer escutar a história dela e conhecer um pouquinho desses bastidores. Mas você comentou muito sobre a questão ali quando você decidiu, de fato, empreender. Você tomou a decisão, compartilhou ali com seu companheiro, recebeu um feedback um pouco negativo do lado dele. E aí eu fiquei com uma dúvida, quais foram os indicadores que fizeram você continuar ali a sua decisão de empreender no ramo de chocolate, de vender brigadeiro, dentro desse cenário? Você também comentou ali que tinha algumas pessoas já que faziam brigadeiro, mas vendiam para brasileiros, e o seu foco era outro, o seu foco era vender ali para o próprio americano. Então, conta um pouco assim sobre quais foram esses indicadores que fizeram você tomar a decisão de empreender nesse nicho. Eu acho que foram vários. Um deles foi o fato de eu nunca ter tido uma empresa e não saber o que todas as implicações que fundar uma empresa, que começar um novo negócio tem. Porque eu não sabia, né? Eu sempre fui uma funcionária de uma empresa. Esse foi meu trabalho por muitos anos, e a minha experiência com a minha mãe é uma experiência, ela é uma empresa pequena. Então eu não tinha eu não fui estudar business, eu não fui estudar para começar a minha empresa. Eu simplesmente tive uma ideia e eu tinha um feeling. Então eu acreditei muito no meu feeling de que eu seria capaz de fazer um chocolate tão bom que as pessoas, que eles iam me escolher o meu chocolate. Então eu acho que a confiança em produzir um produto bom, eu sabia que eu podia produzir alguma coisa que seria de alta qualidade e que eles gostariam de comer. E eu tive o apoio do meu marido. Então, assim, o apoio do meu marido foi fundamental. A princípio ele disse que não achava uma boa ideia, então foi um desafio para mim. Antes de montar a empresa, eu falei, ok, então vamos fazer o seguinte, eu vou estudar, vou fazer testes de muitas receitas até eu chegar na receita que vai ser agradável ao paladar do meu marido e dos americanos. Foi isso que eu fiz. Eu não comecei vendendo, assim, eu tive a ideia e comecei a vender brigadeiro.
eu fui estudar sobre o brigadeiro, sobre o chocolate, sobre os hábitos do meu público local, porque a minha ideia era vender, né, em São Francisco. Então eu tinha certeza de que o produto era bom e que eu poderia modificar um pouquinho para o paladar americano. E eu tenho essa coisa de, se eu tenho certeza que uma coisa vai dar certo, é difícil de me fazer desistir. Então, quando ele falou, não vai vender, eu falei, vai vender. Eu vou fazer um brigadeiro que vai ser bom, que vai ser tão bom. E foi isso que eu fiz. Eu fui fazendo receitas, eu acho que eu fiquei uns 6 meses trabalhando em receitas, estudando o que tinha no mercado, o que eu posso usar de produtos locais, o perfil do consumidor que eu queria atingir. E aí, depois desse tempo, todas as vezes eu ofereci para o meu marido, e um dia ele falou, adorei. E aí foi quando a Tiny nasceu. Eu falei, então é isso. Agora qual ano que foi? Foi 2014, foi 2015. Boa, e anos depois veio a pandemia, né? Eu lembro que o seu plano foi ali abrir um negócio físico e aí depois você teve que reformular toda a estratégia por conta da pandemia. Conta um pouco como que foi essa transição, porque eu acho que tem uma história muito legal ali por trás. Teve o seu foco que ficou muito nos eventos virtuais, nessa construção de comunidade junto com o seu público. Teve a questão de entregar kits. Conta um pouco mais sobre isso. Essa história foi muito legal, porque eu comecei na cozinha da minha casa, aí a gente alugou um espaço. Na verdade, eu estava na cozinha da minha casa, a gente alugou um espaço, aí esse espaço estava pequeno, aí a gente alugou um espaço numa outra cozinha de uma mulher que tinha acabado de montar o espaço dela aqui também. E quando a gente se mudou para esse espaço, a gente causou, eu acho que um trauma nessa mulher, porque ela chegou na segunda-feira, a gente fez a mudança no final de semana. Eu acho que eu nunca contei essa história para ninguém. A gente chegou, ela falou, então tá, vem, vocês podem fazer chocolate aqui com a gente, porque o espaço era grande. A gente fez a mudança no final de semana e a gente já fazia eventos. Na segunda-feira, minha funcionária, 2 funcionárias eu tinha na época, foram para preparar tudo, porque a gente tinha que mandar os eventos, né? A gente tinha que ir para as empresas. Quando a minha funcionária, as 2 chegaram lá para fazer, ela não deixou elas entrarem. Ela falou, não, vocês não podem entrar porque a gente não combinou que vocês poderiam vir aqui em qualquer horário. E aí, o meu marido, que é meu sócio, ligou para ela e perguntou, como assim, né? O que aconteceu? Aí ela falou assim, eu gostaria que vocês tirassem tudo de vocês daqui. Porque vocês têm muita coisa. Vocês tomaram conta da minha cozinha inteira. Sabrina, nossa! A gente fez a mudança no final de semana, na segunda-feira. A gente teve que fazer a mudança de volta. Só que a gente não tinha lugar para ir. Não tinha espaço. E eu tive que... Aqui as garagens são grandes, então eu morava numa casa. A gente converteu a minha garagem, tinha pia, era igual uma cozinha. A gente levou tudo para a garagem da minha casa, converteu a minha garagem em cozinha e a gente ficou lá por um tempinho até a gente conseguir um novo espaço. Que foi aqui, nesse espaço que a gente está hoje, aí a gente começou a procurar espaço para alugar. Então foi assim, o pontapé que a gente precisava, mas né, um pé na bunda que a gente precisava para finalmente ter coragem ou ter, né, ou eu acho que é coragem para alugar o nosso próprio espaço. E a gente estava crescendo muito rápido. Foi então que a gente alugou um espaço que aqui era só escritório, a gente converteu o escritório em cozinha, construímos tudo direitinho porque a gente precisava. Eu acho que as obras levaram 6 meses até a gente finalizar tudo. Tivemos a inauguração em fevereiro de 2020. Em março, começou a pandemia, lockdown. A gente fazia eventos presenciais nas empresas. E os eventos que a gente fazia eram eventos de 1 hora, que, vamos dizer, um time do Google contrata a TinyBee para ensinar esse time de 10 pessoas a enrolar brigadeiro. Então, a gente levava tudo na empresa, no Google, eles colocavam a gente no escritório com mesa,
e a gente montava um buffet de brigadeiro, todo mundo ali ao redor da mesa, enrolando brigadeiro, conversando, aprendendo sobre a história do brigadeiro, a história da Tiny Bee, como eu vim parar aqui, né? Toda essa história da minha trajetória. Toca música brasileira. Então, assim, a gente inaugurou em fevereiro, em março, lockdown, todos os eventos cancelados. Então, de um dia para o outro, 0% de receita na empresa. E eu imagino ali como você se sentiu, Rê. E exigiu muita resiliência também, né? E a gente tem, né, 2 filhos, marido e mulher, empreendendo juntos. Então, era a nossa única fonte de renda, o que a gente tinha. Só que as coisas aconteceram muito rápido, né? Nesse comecinho, eu comecei a vender cookies recheados com brigadeiro. Eu falei, cookie é comfort food, é aquela comida afetiva para americana, então vamos vender cookies recheados com brigadeiro. Foi isso que acelerou um pouquinho as nossas vendas online de brigadeiro, de cookie para consumidor. E, ao mesmo tempo, foi assim, questão de 2 meses, 3 meses, a gente conseguiu pivotar os nossos eventos presenciais para eventos virtuais. As empresas que a gente fazia negócio começaram a ligar para a gente. Vocês não têm nenhum evento virtual, vocês, né, possam oferecer? Aí a gente colocou o nosso evento numa caixinha. Eu fiz testes rapidamente para saber se eu poderia mandar todo esse chocolate, brigadeiro, com granulados, com toppings, nuts, para outros estados, porque nesse momento, cada pessoa estava morando num lugar diferente. Então, não era que eu ia mandar essas caixas para o pessoal aqui da região, ia para os Estados Unidos inteiro. E aí funcionou muito bem. O nosso primeiro evento foi com o Facebook, que foi meu marido que fez, aqui nesse espaço que a gente está, eu lembro dele aqui em pé. Então, assim, foi muito legal, porque depois disso, a gente cresceu 10 vezes durante a pandemia. Durante a pandemia, não, né? Nos próximos 2 anos, foram 10 vezes que a gente cresceu. A gente passou de uma empresa local para uma empresa global, porque o meu brigadeiro, ele viaja muito bem, então a gente mandou esses kits já para 52 países, incluindo o Brasil, porque os times hoje em dia estão em todos os lugares, né? Se tem um time de 20 pessoas, pelo menos 1, 2, 3 vão estar em algum outro lugar do mundo. Então foi muito bacana. Foi assim, o fato do meu marido ser engenheiro, então ele cuidou de toda a parte de logística, de criação, de construção de sistemas para a Tiny Bee, porque a gente mandou, Sabrina, mais de 50 mil kits nesse período de 2 anos. Então a gente precisava de uma estrutura grande, de uma estrutura sólida, para que não tivesse erro, senão a gente não ia conseguir, né, manter margem de lucro e conseguir se sustentar. Então foi esse o nosso processo. Nossa, é demais, assim, você foi falando e eu pensei muito sobre como que todas essas lições podem ajudar outras pessoas empreendedoras também, né? E tem algo muito interessante, uma das lições que me chamou a atenção enquanto você foi falando, Rê, foi quando ali chegou a pandemia e você precisa me reinventar e agora vou para o cookie, porque cookie tem uma memória afetiva ali para o americano também, com o quê do brigadeiro, que é o meu diferencial, que é o core do meu negócio. Então, por trás de tudo isso, você captou a essência ali, você entendeu qual que era o comportamento do seu público, você foi direto na fonte muito certeira, e eu acho que é isso, né? Cada vez mais, para um negócio ter sucesso, sempre que surge mudanças muito grandes na sociedade, como a pandemia, por exemplo, que impactou tudo, a gente até brinca que estamos no mundo bunny, isso exige que a gente pense de uma forma diferente, que a gente crie estratégias novas, mas essas estratégias novas, elas precisam estar atreladas ao comportamento do nosso consumidor. E isso de uma forma muito ágil, de entender essas mudanças, que foi o que você fez. Então, parabéns! Obrigada. A gente tem que pensar rápido, senão você perde o bonde, como fala. Exato. Né? Você tem alguma dica para compartilhar, assim, de algum plano de reestruturação que você pensou naquele momento? Ou foi muito ali, cara, muito rápido, de uma hora para outra, você não parou para estruturar? Como que foi? Conta um pouco desses bastidores.
a gente não teve tempo para pensar e para pensar num plano. A gente simplesmente começou a fazer e aos poucos a gente foi estruturando. Porque nesses momentos, o mais importante é entender. Eu acho que na empresa é importante entender o seu produto e saber se você pode entregar o que você tem ou não, né? Então, eu sabia da qualidade do brigadeiro. Meu brigadeiro não tem uma validade de 3, 5 dias. Ele tem uma validade muito maior. Então, eu sabia que a gente podia entregar sim. Então, eu tinha uma clareza muito grande do meu produto. Eu acho que isso é fundamental. E o meu parceiro, né, o meu sócio, ele entende a outra parte. Então, ele conseguiu rapidamente precificar, conseguiu construir um sistema que fosse eficiente para o que a gente precisava. E a gente não imaginou que fosse crescer tão, tão rapidamente. Apesar da gente estar investindo e vendo o movimento do mercado. Então, eu acho que foi o foco. A gente estava muito focado no que a gente precisava fazer. Então, a gente entendia do nosso produto, ele entendia, né? Eu entendia do produto, ele entendia da parte de logística e fez tudo lindamente para que funcionasse sem a gente ter problemas, porque podia acontecer, né? Uma pessoa, sei lá, em Barcelona não recebeu o kit a tempo. Então, assim, essa parte de logística é extremamente fundamental para fazer com que o seu cliente fique satisfeito. E isso ficou muito claro porque em um momento, né, dessa trajetória durante a pandemia, a gente não precisava mais oferecer o nosso produto. Era tudo boca a boca. Então, assim, uma empresa, um time que falava que fez um evento com a gente, que gostou, então um ia recomendando para o outro. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Então, isso trazia ainda mais confiança para a gente de que a gente estava fazendo direito o que a gente estava oferecendo. Então, excelência no que você faz vem com esse foco, né, no cliente, no produto e no que você está entregando e no feedback deles. Então, foi basicamente isso. Maravilha. Rê, uma pergunta, assim, até para quem não te conhece, hoje o seu modelo de negócio, você vende para o B2C e você vende também para essas empresas. Conta um pouco mais, assim, quem que é o seu cliente? Olha, a gente está passando por mais um momento de pivotar o business. Hoje o nosso cliente é B2B, que são as empresas, geralmente empresas de tecnologia, eu acho que 70%, podemos dizer assim, porque tem Que foi vários como tipos tudo de empresa. começou. Exatamente. B2B ainda é 70%, 80% do nosso negócio. B2C é o que a gente faz online, então a gente tem o nosso produto que qualquer pessoa pode comprar aqui nos Estados Unidos, acessando a nossa loja virtual. E a gente está fazendo agora vendas por atacado dos nossos cookies. Então, eu acho que a gente tem uns 60 lugares nos Estados Unidos que vendem os cookies que a gente faz. Então, a gente está fazendo wholesale dos cookies. E é uma experiência completamente diferente, é uma experiência... a gente está aprendendo conforme a gente está fazendo e que está sendo muito positiva. Por quê? Porque os eventos, durante a pandemia, eles cresceram absurdamente, só que agora está voltando ao nível que era antes, né? Que é uma coisa que não é essa coisa assustadoramente grande. As pessoas estão em busca de... As pessoas tiveram uma exaustão de eventos, de muita coisa, muita internet, então as pessoas querem fazer coisas diferentes. Hoje em dia a gente faz eventos virtualmente, né? Como a gente está fazendo aqui. A gente tem o híbrido, quando tem times em estados diferentes, e a gente tem o presencial. A gente faz os eventos nesses 3 modelos. Então, esse é o nosso modelo. E o nosso público hoje, ele é muito misto. Hoje a gente tem um público muito grande de brasileiros que dá um suporte para a empresa, que eu acho muito legal. O brasileiro gosta do nosso brigadeiro, compra, recomenda. A maioria ainda é americano. O americano gosta do brigadeiro que a gente faz. E é usado muito para presentes. A gente também tem esse braço de o brigadeiro já pronto, numa caixinha bonitinha, né? Pronto para dar de presente. Isso também é uma coisa que vende bastante.
Legal. E Rê, como que você fechou ali as primeiras parcerias? Que aí eu entendo que depois vem o boca a boca, que você comentou e tudo mais, mas as primeiras parcerias com empresas de tecnologia, como que foi, assim? Como que você captou essa clientela? Sabrina, do jeito mais básico que você pode imaginar, ligando para as empresas. Ah, mas para quem eu ligo? O meu marido, ele é a pessoa que faz, né, hoje a gente tem um time de vendas também, mas ele era a pessoa que ficava o dia inteiro se conectando com pessoas no LinkedIn e ligando para as pessoas. Quem é que é o responsável por promover atividades para os times dentro do Facebook? Então ele descobria quem eram as pessoas, às vezes ligava para a pessoa errada, ou então, mas não é essa pessoa, não sou eu. Aí a pessoa passava o número da pessoa correto. Então, assim, vários né, nãos, várias ligações, né? A galera desliga na cara mesmo, mas esse é o jeito que não tem para onde correr. Ninguém conhecia a gente, né? No comecinho. O primeiro evento que a gente teve foi totalmente ocasional, assim. A gente tinha a gente vendia muito para presentes e os nossos clientes no começo eram advogados, corretores de imóveis. As vendas aqui sempre foram muito aquecidas, né, de imóveis, então a gente vendia muito para corretor de imóvel. E aí um dia, um grupo de corretores ligou para a gente, perguntando se a gente não fazia se a gente não faria uma demonstração de como é feito o brigadeiro numa festa que eles iam ter, na casa de um deles. Foi assim que surgiu o evento, olha só. E a gente falou, fazemos. Eu lembro que eu tinha uma máquina na época, uma batedeira que esquentava, que eu fazia brigadeiro, levei brigadeiro pronto, levei brigadeiro para fazer, porque o cheiro do brigadeiro, aquela coisa dá uma, né? A pessoa fica enlouquecida para comer. Então esse foi o nosso primeiro evento, foi assim que surgiu. A partir desse dia, que foi um sucesso, que todo mundo comeu, enrolou e levou brigadeiro para casa, a gente começou a oferecer, a gente estruturou, né, esse tipo de evento. E o André meu marido começou a ligar para as empresas para oferecer na cara de pau mesmo, porque, né, a gente achava que era um produto bacana e que as pessoas iam se beneficiar dele. Então é isso, ó. A gente tem esse produto. E assim foi construindo o império de vocês, que demais. Mas, Renata, vocês têm as redes sociais também. Naquele momento ali, no primeiro momento, quando vocês começaram, as redes sociais eram também uma aliada de vocês? Você comentou que seu marido usava muito LinkedIn e tudo mais, mas eu digo usar a rede social como uma vitrine para mostrar o que vocês tinham, ou ainda não? Sim? Sim, desde o primeiro dia. Abrimos a TinyBee, a primeira coisa que a gente fez foi montar um Instagram. E aí, depois de um tempo, o Instagram no começo era fotografia, então a gente postava foto, não tinha essa coisa de vídeos, né? E aí, quando começaram a surgir os vídeos, o meu marido ficava em cima de mim. Você precisa botar a sua cara lá no Instagram. E para mim, essa foi um outro momento na minha vida de sair da minha zona de conforto e ter que fazer coisas para mim. Eu sou tímida, eu não sou, né? Eu tinha que ser eu mesma na frente da câmera, em inglês, falando inglês, explicando sobre o meu produto. Então, assim, foi um processo para eu conseguir me colocar na frente das câmeras, mas sempre lá, sempre lá. Boa. No Instagram, aí Facebook. Pode falar. Então, Instagram, no começo foi Instagram, Facebook e era isso, eu acho, de social media. Sim, e era uma época que o Instagram ali, ele estava começando a causar muito impacto no empreendedorismo, quando foi começando a rolar aquela curva, que aí depois virou uma grande vitrine para empreendedores. Então, acho que você pegou bem essa curva, né? Foi. Só que eu não tinha muito tempo para me dedicar ao Instagram. Como hoje, né, se eu tivesse mais tempo, eu acho que eu teria me dedicado mais. Em algum momento, eu acho que um ano depois da TinyBee, a gente contratou uma agência para tomar conta do Instagram. Foi um desastre, né? Hoje eu entendo que eu tinha que estar lá, porque era uma empresa muito nova. Isso faz muita diferença.
Então, a gente perdeu um pouco a oportunidade de fazer muito bem feito no Instagram. Isso foi foi o que aconteceu na época. Eu não faria não faria igual. Eu acho que eu teria me dedicado muito mais. E também foi aquela coisa de tempo, porque 1 ano depois que a gente fundou a Tiny Bee, eu tive minha filha, então tinha que, né, dividir meu tempo, família, casa, filho, empresa. Então, não dava, eu tinha que escolher o que eu poderia realmente focar. E nesse momento era um produto. Para mim, o produto, como ele estava fazendo as vendas, como a gente estava fazendo as vendas mais para B2B, então eu foquei na excelência do produto e deixei essa parte da mídia social em segundo plano. Perfeito. E Renata, você comentou muito sobre a questão do B2B ser ali o seu maior público-alvo, ainda é. Só que agora vocês têm entrado em outras frentes. Tem o e-commerce voltado ali para o B2C, e tem o atacado também, que é um terreno muito novo para vocês. Conta um pouco pra gente quais são os fatores que você e o teu marido, que vocês são sócios, levam em consideração na hora de criar esses novos caminhos, assim, quais são esses critérios? O que vocês enxergam? O que vocês analisam? O que fizeram vocês? Poxa, agora a gente vai entrar no mercado de e-commerce, vamos focar no B2C, vamos focar no atacado também. Assim, quais foram os bastidores dessas decisões? Olha, a gente sempre teve o e-commerce ali presente desde o começo da Tiny Bee. O nosso foco, mas sempre esteve em segundo plano. A gente focou muito no B2B e foi o que deu certo, né, nessa caminhada de 9 anos. E os outros ficaram sempre ali presentes, mas sem muita importância. Conforme o B2B cresceu muito, né, o B2B, e agora ele está mais, tá numa fase, deu uma queda, e a gente precisou focar, não, como houve uma queda do B2B, a gente pensou, vamos então tentar investir no wholesale, porque a gente tinha percebido que os cookies era um produto que era muito bem recebido. E os cookies têm uma vantagem de ter uma shelf life, como é que fala? Validade muito maior que o brigadeiro. E tem uma outra vantagem de ser muito fácil de vender, porque cookie todo mundo conhece, brigadeiro não. Então, se a gente vai focar no B2C online, a gente tem que focar numa coisa que seja mais fácil de vender. Então, esses foram os critérios. O que faz mais sentido você conseguir convencer uma pessoa a comprar um produto que ele não conhece tão bem, ou você convencer a pessoa a comprar um produto que ele conhece bem, mas que tem o brigadeiro ali dentro e que tem uma validade muito maior. Então, essa foi a lógica. Que tipo de produto, que tipo de plataforma você usa para vender? Aí, ao mesmo tempo, a gente também pensou no seguinte: exposição de produto é muito melhor quando você faz, é muito maior quando você faz venda por atacado. Né? Se você tem o seu produto em 10 mercados, é mais fácil da pessoa conhecer o seu produto do que trazê-la para o seu site. Então, esse foi um outro ponto. Aí a gente começou a fazer a venda por atacado e funcionou muito bem. Só que tem o outro lado. Quando você faz venda por atacado, a sua margem de lucro diminui muito. E a gente pensou, tá bom, então a gente está fazendo venda por atacado, aumentando a exposição, vamos também focar no nosso site, porque a gente quer que a pessoa compre no mercado, mas que volte para comprar no nosso site. E aí a gente faz marketing online, no Google, Facebook, Instagram, para as pessoas virem e comprarem no nosso site, porque aqui as pessoas têm um hábito muito grande de comprar tudo online. Sim. Então é uma coisa que funciona muito bem. As pessoas compram sorvete online, para você ter uma ideia. Então, e supermercado também, né? É super comum. A gente tem a Thaís aqui, no Janete, Felipe Janete, que eles ficam no Vale do Silício. Não sei se você sabe, e a audiência também, mas a Startse, ela tem uma imersão que leva
executivos e empreendedores pro Vale do Silício para conhecer ali todo o lado business, todo o lado da nova economia. E aí a gente tem muitas trocas, né? E a Thaís e o Janete, eles trazem muito isso pra gente, de como que é uma cultura um pouco diferente daqui. Supermercado aqui ainda é muito raso, por exemplo, as pessoas comprarem online. Mas aí onde vocês estão, imagina, virou um hábito total, Não. tudo é online. Exato, é assim, chocante. Você compra sorvete, você entra no site, eu quero esse sorvete e é entregue na sua casa. Você compra cookie congelado de uma empresa gigante que vai entregar na sua casa no dia seguinte, morango coberto com chocolate. Então, é muito fácil. O sistema de correios, né, daqui funciona muito bem. Então, isso faz com que a gente consiga expandir desse jeito de forma muito eficiente. E você sabe que vai chegar, você sabe que vai chegar bem, que a pessoa vai ter uma boa experiência. Então, é isso que a gente tá focando nisso. Ao mesmo tempo que a gente foca no wholesale, a gente está focando em marketing para venda online. Uma outra fonte de vendas que é muito eficiente também é a Amazon. Apesar de você não conseguir ter dados do seu cliente, é um lugar que a gente também vende os nossos cookies e alguns dos nossos brigadeiros. Porque são plataformas que te ajudam e que você pode confiar que funciona. Nossa, interessante. Não sabia que você estava lá na Amazon também. A gente tá. Muito legal. A gente começou faz pouco tempo, por isso que eu ainda não estou divulgando. A gente ainda tem um processo de eles têm que aprovar, tem várias etapas, então a gente está vendendo, mas daqui a pouco eu começo a divulgar. Daqui a pouco a gente marca uma segunda rodada para você contar como que tá esse processo, como que foi, você tá trazendo. Sim. Quero saber, a gente marca uma segunda rodada. E Rê, a gente tá chegando no finalzinho do nosso videocast. E aí, vamos entrar na parte de faturamento. Quanto que vocês faturam por mês? Olha, eu não sei exatamente. Eu acho que a nosso faturamento, ele varia muito, né? De mês para mês, porque o nosso faturamento é sazonal. Então, agora, nessa época do ano, é quando a gente mais fatura. E o que eu posso dizer é que o faturamento gira em torno de Você quer que eu fale em dólar ou em reais? Pode ser em dólar. A gente fatura numa média de 2,5 milhões por ano. Mas isso é muito sazonal. Então, outubro, novembro, dezembro são os meses que a gente mais fatura. Aí tem uma queda, janeiro, né, diminui, mas se a gente for dividir isso por mês, quanto que é? Fica 250 tranquila. a 500 por mês, 500 mil por mês. A gente faturou nos últimos 2 anos 5 milhões, mais ou menos. A gente saiu na Inc. 5000 o ano passado, em 2022, como uma das empresas que mais crescem nos Estados Unidos, que foi muito legal. E é isso, esse faturamento, ele só foi possível, eu acho que porque a gente estava preparado durante a pandemia para crescer e para se reinventar. A gente, sabe, assim, na hora certa, né? Eu sei e que na a pandemia agilidade foi muito também, cruel né? para muitos business. Na agilidade, foi muito cruel para muitos negócios. Muitas empresas fecharam, mas eu acho que a nossa agilidade, a nossa capacidade de visualizar e transformar o que a gente está visualizando em produto foi muito eficiente, e aí a gente conseguiu ter esse crescimento tão bacana, tão importante para a gente. Eu fico muito grata e orgulhosa por essa trajetória. Parabéns. Não imaginei que fosse acontecer desse jeito lá 9 anos atrás, quando eu comecei na cozinha da minha casa.
Sim, e eu acho que o mais legal dessa história toda é a sua desobediência, assim, mesmo você, ai, não quero entrar nesse ramo, é totalmente diferente, não sei, tem um pouquinho, assim, do preconceito, e aí você foi quebrando, você foi desobedecendo os seus próprios pensamentos, os próprios feedbacks ali, um pouco mais negativos da galera, como você comentou do seu esposo que ficou com um pouco com o pé atrás, e você acreditou, e você desobedeceu. Mas, Rê, eu não queria finalizar a nossa conversa sem entrar na parte dos nossos quadros fixos. É bem rapidinho, é um bate-bola. O primeiro deles se chama Na Prática, que eu jogo uma pergunta e aí você responde o que você faria na prática. Então, a pergunta ela é mais leve. Se você fosse empreender hoje, em 2023, qual que seria o seu primeiro passo que não seja no ramo de chocolate? Qual que seria, assim, a sua ideia para empreender? Em qual mercado você entraria? Eu acho que eu entraria no ramo de educação. Eu entraria no ramo de educação. Esse seria meu primeiro passo. Boa! E o segundo quadro é tendência ou fracasso. Eu jogo uma palavra e você fala bem rápido, a primeira coisa que vem na cabeça, se é tendência ou se é fracasso. Loja física num jeito instagramável.